Auxiliar nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo de número 100. Salmo de número 100, eu vou fazer a leitura na NVT, Nova Versão Transformadora. E depois da leitura, nós vamos orar. Nessa oração, vamos orar em favor do irmão Reinaldo Lapa, que não está bem. Também vamos orar em favor da irmã Célia, que é cunhada do irmão César Marco, ou passou por uma cirurgia da cabeça, ou vai passar, não está especificado. E também vamos orar em favor da Maria Eduarda, filha do Ademir, que está com leucemia. Vizinha do irmão Roberval, e ele pede oração. Vamos estar orando depois da leitura, em favor dessas pessoas. Salmo de número 100, irmãos, salmo conhecidíssimo, né? Diz que é o salmo de quem não tem mensagem. Diz que quando a pessoa não tem mensagem, ele prega no salmo 100. Mas não é que eu não tenho, não, é porque veio ao coração, desde ontem, o desejo de falar para os irmãos desse salmo, respondendo à pergunta: quem somos nós? Diz o texto: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Dei-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, neste momento, mais uma vez, nós entramos em Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para bendizer a Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua infinita misericórdia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença nesta noite. E nesta oração, Senhor, nós oramos em favor da Célia, cunhada do nosso irmão César Marcos, para que o Senhor entre em providência. Nós oramos em favor, Senhor, desta criança, Maria Eduarda, que está com leucemia, Senhor, foi acometido desta enfermidade. Mas nós cremos que o Senhor é Deus poderoso para curar. Nós oramos em favor do nosso irmão Reinaldo Lapa, Pai, pedindo que as Tuas mãos sejam sobre ele para proteger da saúde. Eu oro por cada um dos Teus filhos, Senhor, que nesta noite aqui está, aqueles que têm a sua petição, que ele possa alcançar de Ti a Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor nos dê a Tua graça para ministrar a Tua palavra. E peço, Senhor, que nos dê entendimento para entendermos a Tua palavra, a fim que nós possamos produzir frutos que nos conduzem à vida eterna. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu estava com os meus filhos domingo à mesa, e por algum motivo, que eu não lembro mais qual, nós entramos no assunto do Big Bang, ou Big Bang, que é aquela teoria que, segundo a NASA, aquela explosão que deu início ao universo. E isso deve ter ficado na minha cabeça, porque domingo, quando eu fui deitar-me para dormir, orando a Deus, na cama mesmo ali, deitado, sono não vinha, pedindo a Deus uma palavra para esta noite, veio na minha mente o tema: quem somos? Quem somos? Senti Deus falando comigo para falar sobre esse tema, quem somos? E aí eu tenho uma dificuldade, eu viro muito na cama, eu acordo constantemente, eu não tenho um sono profundo, talvez por causa do aparelho que eu uso para dormir, ou por causa do peso que acaba doendo o braço, você tem que ficar virando, a corda fica virando.
E a noite inteira eu fiquei com essa pergunta na minha mente, e lá pela madrugada veio na minha memória o Salmo de número 100, que o Salmo de número 100 nos responde muito bem essa pergunta de quem nós somos. Porque tão poucas perguntas, ou poucas perguntas são tão universais quanto esta pergunta, quem somos? Acho que todas as nações, em todas as nações, em todas as gentes, em todas as épocas, em todos os tempos, as pessoas fazem essa pergunta: quem sou eu? Para que eu nasci? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? E todas essas perguntas são periféricas ao redor dessa pergunta maior: quem somos? Na verdade, quando você vai para a história, todas as civilizações, desde as mais primitivas até as mais modernas, ou a mais moderna do nosso tempo, faz essa pergunta e tentam responder essa pergunta de quem nós somos. Quando você vai para os filósofos da Grécia e os filósofos da era moderna, todos eles tentaram responder essa pergunta, cada um com as suas os seus pensamentos, uns contradizendo os outros. Se você pegar Platão, o seu discípulo Aristóteles, que em certo ponto se distanciou de Platão na resposta a essa pergunta, mas todos os filósofos, eles tentaram também responder essa pergunta. A ciência também tenta responder essa pergunta, seja por um ponto de vista científico, biológico, para nos falar quem nós somos. De modo que todos os lugares, em todo o tempo, principalmente no tempo de hoje, a cultura moderna tenta dar um novo significado para esta pergunta: quem nós somos? A cultura materialista, humanista, existencialista dos dias atuais, ela está mudando o conceito desta palavra, dessa pergunta, quem nós somos, tentando inculcar na nossa mente que nós somos o que nós quisermos ser. E nesse ponto, não vai se distanciar muito de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, o pai do ateísmo existencialismo, que diz que nós não nascemos com nenhum propósito, não há propósito no nosso nascimento, não há propósito na nossa existência, que somos nós que criamos um propósito para sobreviver, e eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas o certo é que toda cultura, todos os filósofos, todas as civilizações, a ciência, todos procuram responder essa pergunta, que é respondida de maneira muito simples e muito direta aqui no Salmo de número 100. No Salmo de número 100, o salmista, ele fala para que nós fomos criados. Que nós fomos criados por Deus, que nós pertencemos a Deus e que nós somos cuidados por Deus. O Salmo 100 traz uma resposta suficiente para nós, para a humanidade. Mas o homem distante de Deus, e por não aceitar a criação de Deus, por não aceitar os propósitos de Deus, eles continuam divagando em torno dessa pergunta: quem nós somos? Mas eu vou tentar responder, baseado aqui no Salmo 100, sobre quem nós somos. Primeiro, o salmista diz que nós somos seres criados por Deus. Ou seja, nós não somos resultado do acaso. Nós não somos resultado de uma evolução cega. Nós não somos resultado de uma combinação de fatores externos e aleatórios que nos trouxe a existência. Não. O salmista deixa bem claro que foi Ele quem nos fez. A Bíblia é enfática nisso, quando diz que foi Deus quem nos fez. De modo que a identidade humana, quem nós somos, não pode ser explicada fora do Criador. Porque os homens humanistas, existencialistas, materialistas, eles não conseguem responder a pergunta quem somos, quem sou eu.
Porque essa pergunta não se responde fora do Criador. Porque é o Criador que nos fez. E para nós termos a compreensão exata de quem nós somos, nós precisamos estar ligados ao Criador. Jesus, ele diz: sem mim vocês nada podeis fazer. Sem Cristo, sem Deus, toda a sabedoria humana é loucura. E é por isso que quando você vai nos filósofos para indagar e ter uma resposta de quem nós somos, eles se contradizem. E eles criam nomenclaturas, eles criam teorias para tentar responder essa pergunta tão fácil de ser respondida quando nós estamos ligados ao Criador. A criatura não consegue se entender longe do Criador. Uma pessoa que cria alguma coisa, ele vai ter toda a resposta acerca daquilo que ele criou. Se você pegar, vamos usar um conhecimento geral de Nova Resende, se você pegar talvez ali o menino que inventa coisa ali, esqueci o nome dele, lá do Lava-Pé, Edmar, nas maquininhas que ele criou, que ele inventou, e você perguntar para ele, ele vai saber responder. Ele vai saber responder quantos parafusos, quanto material ele usou, quanto ele gastou. Mas se você perguntar para mim, eu apenas olhando aquilo, eu vou falar para você a partir do meu conhecimento, do que eu vejo, do que eu posso investigar a partir do olhar. E mesmo desmontando toda ela, eu não vou saber explicar para você, porque eu não tenho o conhecimento prático e teórico daquilo que foi feito. É interessante que a ciência, dia após dia, ainda que o ser humano, alguém que morreu e doou o seu corpo para uma faculdade, e foi lapidado, foi criado, como se passado numa máquina de fatiar, foi fatiado, de modo que tudo aquilo que compõe o homem pôde ser analisado. Mesmo assim, a ciência fica surpresa com coisas que se descobre cada dia mais. Então, não existe conhecimento e resposta para a pergunta, quem nós somos, se nós não estivermos ligados ao Criador, porque só o Criador é que pode responder. E a Bíblia responde, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 139, versículo 14: de forma assombrosa e maravilhosamente me formaste. Então veja bem, nós somos criação de Deus. Foi Deus que nos criou. Nós vemos isso lá no Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando 27, 28 a seguir, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a criação de Deus não parou lá quando fez Adão e depois fez Eva da costela de Adão. A Bíblia diz que toda criança gerada no ventre da mãe, ela é criada por Deus. Quando no Salmo 139 é isso que o salmista diz: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu me teceu no ventre da minha mãe. E os meus ossos foram sendo formados. E ele fala sobre todo o processo da sua formação do ventre, desde quando ele era um guizoto, uma célula máter, uma célula única, até que tudo nele foi criado e formado. Ele aponta essa criação para Deus. Então nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos de ações aleatórias que veio a existir esse mundo. Não, nós somos criação de Deus. Você é criação de Deus. Você é feitura de Deus. Foi Deus quem nos fez. Então quando nós aplicamos isso, quando nós entendemos isso, então nós podemos entender que se Deus nos fez, nós temos valor, não importa se dizem ao contrário. A Bíblia diz que daria os recursos humanos, todos os recursos da terra, e não seria possível pagar o preço de uma alma.
Eu já disse aqui que no livro O Homem, Corpo, Alma e Espírito, do pastor Severino Pedro da Silva, ele põe ali no seu livro uma pesquisa feita por um cientista da Universidade do Halle, nos Estados Unidos, Dr. Morovitz, em que ele diz que se separar todo o componente do corpo humano e vendê-lo separadamente, o homem valeria 6 milhões de dólares. Nós estamos falando hoje então de mais de 30 milhões de reais. Se Deus nos fez, nós temos valor, e não importa se alguém diz ao contrário, que você não vale nada, que você não é nada, que você é um zero à esquerda, que você é lixo, que você é uma besta, que você e tanta outra coisa que normalmente as pessoas costumam usar para desmerecer e desvalorizar o seu semelhante. Não, nós somos valiosos, porque nós fomos feitos por Deus. Você pode dizer amém? Segundo, se Deus nos fez, então nós temos um propósito, mesmo que nós não consigamos enxergar esse propósito. Deus nos fez com um propósito. Vou falar disso mais tarde. Nós temos um propósito nessa terra. Você não veio do nada para ir embora do nada, não. Deus nos fez com um propósito. E terceiro, se Deus nos fez, nós temos valor, nós temos propósito, nós também temos significado. Você significa alguma coisa neste mundo. Você não é mais um número neste mundo de mais de 8 bilhões de seres humanos que tem hoje no mundo. Não. Você não é apenas um número. A Bíblia deixa bem claro que nós temos um significado neste mundo. A Bíblia diz que aqueles que ensinam, aqueles que vivem a justiça, eles resplandecem como um astro no firmamento. Então nós temos um significado. Muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não compreendemos, porque nós não temos conhecimento do nosso propósito e do nosso significado pela distância que nós estamos de Deus. Mas à medida que nós nos aproximamos dele, Deus, ele vai nos mostrando o propósito e significado que nós temos nesta vida. Eu gosto de uma história de um homem que ele está andando pela praia e as águas estão trazendo aquelas estrelas do mar, e quando trazem para a praia, eles vão morrer ali, mas aquele homem está correndo, pegando e lançando de novo para o mar. E tem um cidadão contemplando ele, olhando ele, ele correndo para lá e para cá, e pega aquela estrela e joga, e vem a onda, traz outra vez, e ele joga. Aí o cidadão chega, o homem chega, esse cidadão que está jogando essas estrelas de volta ao mar, e diz: o que você está fazendo? Ele diz: não, eu estou jogando para elas não morrer. Ele diz: mas rapaz, olha quantas já morreram, quantas que vai morrer, e você está perdendo o tempo de pegar e jogar de volta ao mar. Isso não tem nenhum significado, isso não significa nada para... Ele diz: não, para aquela que eu lancei de volta, para ela eu tenho algum significado. Às vezes nós não conseguimos entender isso. Se você passar a sua vida inteira e você conseguir significar alguma coisa para uma pessoa nesta terra, você já marcou a tua história nesta terra. Se você passar anos de crente, você conseguir uma alma para Cristo, você fez algo extraordinário. Porque eu volto a repetir, a Bíblia diz que vinda os recursos humanos e não é possível pagar o preço de uma única alma. Então talvez você chegue aqui cabisbaixo, achando que você não significa nada, e de repente alguém já foi marcado por uma palavra, por uma ação que você fez em prol dela. Então para esta pessoa você tem algum significado. Então nós somos criação de Deus. Foi Deus que nos fez. E Deus tendo nos feito, nós temos valor, nós temos propósito e nós temos significado. Mas o salmista vai adiante. Ele diz que nós também somos propriedade de Deus. Ele diz que foi Ele que nos fez e dele somos. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. O que você é? Eu sou propriedade de Deus. Se alguém perguntar para você o que você é, você diga a ele: você não foi apenas feito por Deus, você pertence também a Deus.
Você tem um dono, nós temos um dono. E a visão bíblica do ato de nós sermos propriedade de Deus, ela nos dá 3 visões. A primeira visão, que nós somos de Deus por criação. Você pertence a Deus porque você foi criado por Deus. Uma coisa que você faz, uma coisa que você cria, uma coisa que você constrói, pertence a você, porque foi você que fez e foi Deus que nos fez. Nós somos dele, porque ele nos fez. Muitas vezes nós queremos sair debaixo dessa propriedade divina. Mas eu pergunto para você, se não fosse ele, aonde você existiria neste momento? É o fato de nós sermos propriedade dele, que nós temos o sustento dele. O terceiro ponto, da que a Bíblia nos ensina do fato de sermos propriedade dele, é que nós somos dele por criação e nós somos dele por sustento. Atos 17, versículo 25 e 28. Diz assim. Estou lendo o meio do ato de versículo 25 e o começo do 28. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. E no 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós só existimos, nós só vivemos, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que mantém a vida. Ninguém pode bater no peito e se achar autônomo. Nós não somos autônomos. Nós não temos vida por si mesmo. Nós não temos capacidade de existir pela nossa força. Não fomos nós que diz agora eu vou nascer, eu vou formar no ventre de uma mulher, eu vou nascer dessa mulher, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter filhos, e no dia que eu quiser morrer, eu morro. Não estava nem no nosso poder, não estava em nosso poder nem nascer, e não está no nosso poder morrer. É Ele que nos sustenta. Nós somos dele por criação, nós somos dele porque Ele nos sustenta. Esse fôlego que você acordou de manhã, que você dormiu, esse respirar que você sequer, você vê que nós não percebemos que estamos respirando. É algo tão natural que Deus nos colocou, que você não percebe. E quando você pensa que você está respirando, você quer pensar, você tem hora que até perde o fôlego. Não sei se é questão da inquietude, da ansiedade, que muitas vezes quando você vai pensar na respiração, parece que vai faltar respiração. Mas você vive normalmente sem sequer prestar atenção que está respirando, porque é algo natural, normal, que Deus colocou em cada um de nós. Então é Deus que nos mantém, o fôlego de vida. É Deus que nos dá, Ele que supre a nossa necessidade. Meu querido, nós muitas vezes queremos acreditar que a força do nosso braço é a nossa capacidade intelectual, é a nossa capacidade de comandar, de negociar, de fazer, que faz com que nós vivamos bem, e não é. É Deus que supre a nossa necessidade. É Ele. Porque quando uma pessoa afasta tanto de Deus, ela começa a fazer coisas equivocadas. Aí você diz como pode, aquela pessoa quando estava firme com Deus, ele fazia tanta coisa, agora todo negócio que ele faz está indo para trás. Porque se é Deus que nos dá inteligência para fazer, se nós afastamos dele, nós não temos mais essa capacidade dele. E aí nós fazemos pela nossa capacidade. A nossa capacidade é deturpada por causa do pecado. E aí nós andamos para trás. Então nós somos dele. Somos propriedade dele por criação, por sustento. E terceiro, por redenção. Nós somos dele porque ele nos comprou. Essa palavra, redenção, do latim, que significa comprar de volta, implica Cristo derramando o seu sangue e morrendo para nos resgatar das garras do diabo. Então nós somos de Deus porque Ele nos criou. Nós somos de Deus porque Ele nos sustenta. E nós somos de Deus porque Ele nos comprou.
A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não pertencem a si mesmos, versículo 19. Versículo 20, pois foram comprados por alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus porque fomos comprados por alto preço. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, esse eu vou ler inteiro, esses que eu li anteriormente, eu li só uns pedaços. Mas o 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Nós fomos comprados pelo sangue dele. Eu gosto de uma outra história, diz uma criança que fez um barquinho. Aí um dia brincando com o barquinho, nas águas, ele perdeu o barco, as ondas levou embora. Tempos depois, ele está passando na rua do centro, olha para uma loja e ele vê o barquinho dele lá na vitrine sendo vendido. Ele reconhece o barco que ele fez com as mãos. Ele entra dentro do comércio e diz para o comerciante, aquele barco é meu, fui eu quem fiz. O homem diz, não, ele não é seu, ele é meu. Se você quiser, você tem que comprar. Então aquele menino vai para sua casa e ajunta todas as suas economias e vai até aquele comércio e compra o barquinho. E diz que ele abraça o barquinho no colo e diz assim, agora você é 2 vezes meu. Você é meu primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei. Isaías diz, vocês foram vendidos sem dinheiro. Sem dinheiro vocês serão comprados. Nós somos de Deus, porque nos fez, porque nos sustenta e porque Ele nos comprou. O que nos faz entender que nós somos dele, se nós somos propriedade dele, é Ele que define quem nós somos. É você que define que aquilo que você comprou, o que vai acontecer com aquilo. Eu não posso definir quem eu quero ser, o que eu vou ser, porque eu não pertenço a mim mesmo. Paulo diz, vocês não pertencem a si mesmos, vocês pertencem a Deus. Então quem define que eu sou é Ele. É Ele quem deve definir o caminho que eu devo trilhar. Porque uma coisa que pertence a você, vai para onde você quer e você deixa ir. Nós, pai, nós temos o sentimento de posse, o filho é meu. E eu pergunto para qualquer um dos senhores que tem filhos pequenos, e até alguns pais, que mesmo filho adulto dentro de casa, o filho só pode ir aonde ele quer. Você deixa o teu filho dormir em qualquer lugar? Não, ele dorme aonde você deixa. Eu conversando com o irmão há poucos dias, ele dizendo que não deixa o filho dele dormir em lugar nenhum, porque ele não consegue dormir sem saber que o seu filho não está dentro de casa. É o dono que define, aquele que tem a propriedade que define. Então, o caminho que nós vamos trilhar, quem deve definir é Deus e não nós mesmos. Por isso que nós temos que colocar todos os nossos propósitos na mão de Deus. Confiar a Ele todos os nossos empreendimentos. Confiar a Ele todos os nossos caminhos. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É se deixar comandar e ser guiado por Deus. Então se Ele é proprietário nosso, então Ele também é quem define a verdade que nós devemos seguir. Na sociedade que nós estamos vivendo, contaminado pelo materialismo, pelo humanismo, pelo existencialismo. Nós estamos sendo contaminados pela a frase, eu faço o que eu quero. Eu acredito no que eu quero. De modo que a verdade que antes era absoluta, hoje ela é relativa. O que para mim é verdade, para você é mentira. Acho que tempos atrás, numa ministração do pastor Tiago Rick, ele
não sei se os irmãos lembram quando ele veio no templo antigo, e ele até passou ali alguns slides, falando sobre a verdade relativa, em que a verdade é aquilo que eu creio. Então, se a pessoa crê que ele é uma mulher que nasceu no corpo de um homem, esta é a verdade, eu tenho que respeitar essa verdade. E se ela acredita que ele é um homem que nasceu no corpo da mulher, aquilo é verdade, eu tenho que respeitar essa verdade, e eu tenho que ter no templo um banheiro, em que a mulher vai poder usar o mesmo do homem, e aquele homem que diz que é uma mulher no corpo do homem, vai usar o banheiro das mulheres, e vira essa confusão que está no mundo atualmente. Não, meu querido. Tem crente sendo contaminado por esta agenda progressista, principalmente por aqueles partidos de esquerda, com uma agenda progressista que diz que é normal, é uma nova visão de família, é uma nova visão de criação, é uma nova verdade, porque nós não podemos causar traumas. No Brasil parece que nem tanto, mas nos Estados Unidos, recentemente no Japão, um homem gastou milhares de ienes, para poder fazer o corpo de um cachorro. Porque ele é um homem que se vê, ele é um cachorro no corpo de um homem. Então ele fez de tal forma que o seu corpo, de modo que ele possa andar como se fosse um cachorro, agir como se fosse um cachorro, e nada o impedi-lo. E isso é uma verdade, que essa agenda progressista está querendo impor sobre nós. Só que se Deus é o nosso Criador, a verdade que nós seguimos não é a verdade nossa, não é a verdade deste mundo, é a verdade de Deus. Eu disse aqui há poucos minutos que a nossa identidade não é autônoma. A nossa identidade ela é teocêntrica. Deus tem que ser o centro, Ele tem que guiar-nos, Ele tem que orientar-nos. De modo que nós não somos um barco à deriva sendo lançado de um lado para o outro. Não, nós somos filhos amados, propriedade peculiar, exclusiva de Deus. É isso que nós somos, propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Quem pode dizer amém? Então nós somos criação dele, nós somos propriedade dele. Mas o salmista também diz que nós somos seu povo e suas ovelhas. Ele diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós somos criação de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E nesses dois pontos o salmista está falando na individualidade. Cada um de nós individualmente somos criação de Deus. Cada um de nós individualmente somos propriedade de Deus. Mas o salmista agora ele vai na coletividade. Nós somos povo de Deus, rebanho de Deus. Porque à luz da palavra de Deus, aquilo que nós não somos apenas individuais. Nós somos também na coletividade. O filósofo grego Aristóteles morreu em 322 a.C. Ele dizia, numa fala sobre a sociedade, o homem, ele dizia que o homem é um ser social por natureza. Mas o que ele afirmou já é algo que a Bíblia afirmava desde o seu princípio. A Bíblia sempre afirmou que o homem ele é um ser para viver em coletividade, em comunidade. Deus não fez o homem para viver só, isolado. É por isso que ele disse: não é bom que o homem viva só. Eu vou lhe dar uma adjuntora, alguém que esteja ao seu lado. É por isso que ele dá capacidade a esse casal para procriar. É por isso que ele diz: povoai a terra. Porque Deus, Ele fez o homem não como um ser individual para viver isolado, mas como um ser individual que vive em coletividade. E isso é importante para nós entendermos a importância da igreja.
A importância de uma reunião, de nós nos reunirmos para viver a nossa fé coletivamente. Porque nós não vivemos a fé apenas individualmente. Sim, nós vivemos aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no comércio, aonde for, nós temos que viver a nossa fé individual. Mas uma fé individual, ela não sobrevive às crises. Para ela sobreviver, ela tem que viver na coletividade, na comunidade, que é onde nós somos edificados. Paulo vai dizer que quando vocês se reunirem, é para cada um ter cânticos espirituais, salmos. Ele vai falar dos dons, porque ele diz que dessa forma nós nos edificamos mutuamente. No culto que nós nos reunimos, eu edifico você com o meu dom, você me edifica com o teu dom, nós somos edificados. É aqui na comunidade que nós sabemos que não estamos sozinhos. É na comunidade que nós entendemos que nós não estamos sofrendo sozinhos. Que nós temos alguém que possa interceder por nós. Porque no início de um culto, no meio de um culto, no final de um culto, nós fazemos a oração intercessória. Porque mandam-se pedidos, apenas por mandar, não, porque crê que toda a comunidade vai estar intercedendo. Isso é viver a fé coletivamente. Então nós não podemos viver a nossa fé na individualidade, porque Deus nos criou não para viver isolados, mas para viver em comunidade. Nós podemos ver isso quando Ele dá o projeto do tabernáculo, mandando o tabernáculo ser construído no meio e as tribos acampar ao redor. Que nós temos que ver essa coletividade em Cristo, em Deus. Então, quando o salmista usa aqui essa metáfora do pastor, que nós somos povo dele e ovelha do seu pastoreio. Ele usa a metáfora aqui do pastor, porque no mundo antigo, tá, até como hoje, o rebanho ele só ia sobreviver com a direção do pastor. O rebanho se reunia ao redor do pastor. E o pastor então ia conduzir aquelas ovelhas. Salmo 23 mostra bem isso. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vai usar o Senhor guiando pelos pastos verdes, pelas águas tranquilas. O Senhor que passa com a ovelha, quando ela passa pelo vale da sombra e da morte. O pastor que leva a ovelha para comer um pasto verde, e sendo que os lobos estão ao redor, contemplando as ovelhas comerem, e contemplando o pastor protegendo elas. A comunidade. O Deus que vive no meio da comunidade. O Deus que vive no meio da coletividade. Então, meu irmão, você não consegue viver fora de Cristo, fora da igreja. O maior engano do diabo no século 21 é os desigrejados. É aqueles que dizem que conseguem sobreviver e que Cristo não estabeleceu uma igreja. Em que Cristo não estabeleceu que o povo tem que se reunir, isso é coisa dos homens. Olha, toda vez que a Bíblia ela vai falar do homem, da igreja, de nós, como igreja, ela diz que nós somos membros, nós não somos corpo. Nós somos membros de um corpo. Nós somos pedra de um edifício. Não se faz um edifício com uma pedra só. Faz, Lucas? Não se faz. Um dedo não é um corpo, o dedo é um membro. A Bíblia fala que nós somos lavoura, mas não se faz lavoura com um único pé de café. Não se faz lavoura com um único pé de milho. Isso não é lavoura, isso é um pé de milho. Então, todas as vezes que a Bíblia vai tratar sobre a igreja, sendo ela o povo de Deus, trata na coletividade. Você pode dizer amém? Então não se engane. Nós não conseguimos viver fora da igreja. Assim como meu dedo não consegue viver fora do corpo. Como um pé não consegue viver fora do corpo. Então nós temos que viver
em coletividade. E caminho para o final, dizendo que nós somos um povo com propósito. É triste, eu gosto um pouco de filosofia. Talvez eu vou fazer alguma pós-graduação em filosofia. Ainda quando sequer consigo falar direito palavra em português. Palavra filosofia, tem hora que eu já falo errado. Mas é triste quando você olha para os filósofos e eles falam coisas como isto. Por exemplo, o Friedrich Nietzsche, ele diz que a vida não tem sentido inerente, ou seja, não tem sentido algum. Surgiu o niilismo dessa frase. Olha que coisa terrível, você pensar que não tem nenhum sentido viver, não tem nenhum significado viver. Jean-Paul Sartre, que é o pai do existencialismo ateu, ele diz que a existência precede a essência. Ele está dizendo que antes do propósito tem a existência. Então o homem, a partir do momento que ele existe, ele tem que inventar propósitos para sobreviver. Olha, irmão, que coisa mais de angústia, que coisa mais triste. Dentro desse sentido de Sartre, Deus não criou, Deus não estabeleceu propósitos. É você que estabelece propósitos. Não tem nenhum sentido da vida. Então a vida ela tem um começo, um meio e um fim. E o fim é o final, acabou, não tem mais nada. Então o que você faz nesse decorrer do nascimento e da morte não tem significado algum, porque a vida é sem significado. Que razão nós temos para viver se a vida não tiver nenhum significado? Só que a Bíblia diz que Deus, Ele nos fez com significado. O salmista vai dizer que o primeiro significado é adorar a Ele. No Salmo 100, no versículo 1, vai dizer assim: aclame ao Senhor. No versículo 2, ele vai dizer: sirvam ao Senhor, apresente-se diante dEle. Versículo 3, reconheçam que o Senhor é Deus. Versículo 4, entre nas suas portas com ações de graça, dê-lhe graças, louve o seu nome. Primeiro propósito da criação é que essa criação louve a Deus. Nós fomos feitos para louvar a Deus. Eu gosto de uma palavra de Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, que ele afirmava assim: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Está dizendo assim: o Senhor nos fez para ti, e se o nosso coração não estiver repousado em ti, nós vivemos uma vida inquieta. Não é isso que vive alguém cujo coração não está em Deus? Mas quando você vai para o catecismo de Westminster, o catecismo é reformado, mas são perguntas e respostas. A primeira pergunta do catecismo maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vou repetir. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O primeiro propósito nosso, de Deus nos criar, é para adorar a Ele. Romanos 11:36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, que façam qualquer coisa, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isaías 43:7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Agora eu pergunto: a tua vida glorifica a Deus? Você está glorificando a Deus? Você está servindo a Deus? A palavra antropos, a tradução do hebraico para o grego, homem, Deus fez o homem, é antropos, que uma tradução literal é aquele que olha para cima. Deus fez o homem para olhar para ele, para estar ligado nele.
É por isso que o homem sem Deus é um homem inquieto, é um homem perturbado, é um homem que procura alguma coisa para ocupar o teu coração, tentar preencher vazios. É por isso que tem pessoas, não são todos, mas tem pessoas que estão escravizadas pelas drogas, porque ele tenta preencher um vazio na sua alma. Porque tem pessoas que fazem até mesmo culto à cebola, porque dentro dele ele sabe que há uma força maior, alguém que é criador, então ele tenta procurar na criação alguma coisa que ele possa adorar como seu criador, sendo que a Bíblia diz que o céu e a terra proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz que um dia dá testemunho a outro dia de Deus. Paulo diz que tudo que o homem pode conhecer sobre Deus, ele conhece na natureza. Porque a natureza, ela mostra que há um Criador. Então nós fomos feitos para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E dentro desse propósito, nós também temos um segundo propósito que é dominar sobre a terra. Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Deus nos fez com o propósito de dominar na terra. Veja bem, se você segue o versículo de número 29, está lá o domínio sobre as árvores, sobre as plantas, sobre tudo. E eu pergunto hoje para vocês, nós estamos dominando ou nós estamos sendo dominados? Deus nos deu autoridade no seu propósito da criação para que nós dominássemos sobre tudo. Mas por causa do pecado, nós somos dominados. Nós somos dominados pelo menor membro que há em você, que é a língua. Tiago, ele diz que o homem não consegue dominar sequer a sua própria língua. E por isso que de uma boca procede bênção e maldição. E Deus não te fez para ser dominado, Deus te fez para dominar. Pode ser até uma mensagem triunfalista, mas é verdade aquilo que o Senhor diz ao povo de Israel, que se vocês obedecerem os meus mandamentos e guardar os meus mandamentos, vocês serão cabeça e não cauda. E quantas vezes nós somos caudas ao invés de cabeças? Nós estamos sendo dominados ao invés de dominar. Preste atenção. Deus nos dá autoridade para dominar. Você tem a autoridade de Deus para dominar sobre o teu apetite, sobre os teus desejos, sobre aquilo que te leva à perdição. Você pode dominar se você crê no Criador e naquilo que Ele estabeleceu. E eu termino dizendo que Deus tem um propósito, Deus tem planos e propósitos únicos para cada pessoa. Cada um de nós, o propósito de adorar, de dominar, é propósito geral, é dado para todos. Todos nós temos esse propósito. Mas fora esses propósitos, tem aqueles que são inteiramente particular, único de cada pessoa. O salmista diz no Salmo 139, versículo 13 e depois 16: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Isso é propósito individual. Paulo escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30, ele pergunta: somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagre? Todos temos os dons de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito em outras línguas? Não, porque Deus dá propósitos específicos para cada um de nós. E nós temos que procurar em Deus
Para que propósito que Ele nos fez? Ele nos criou. Nós somos propriedade dEle. Nós fomos feitos com propósitos. Nós somos povo dEle. Eu iniciei aqui que a criatura, ele só consegue compreender a razão da sua existência no Criador. Fora do Criador ele não consegue. Você só vai conseguir saber o propósito da tua existência se você estiver em Cristo. Então qual é a resposta final para quem nós somos? O Salmo 103, ele não está no Salmo de número 100, então ele dá no versículo 3 a resposta para nós. Primeiro, somos criados por Deus, somos propriedade de Deus, somos povo e ovelhas de Deus, somos criados para um propósito. Eu pergunto para você, meu irmão, você tem consciência do teu propósito? Você tem consciência do que por que você está vivendo neste mundo? Nós não estamos aqui como um peso, irmãos, para a terra não descer ou não subir, sei lá. Nós não somos um peso apenas sobre essa terra. Não, nós fomos criados com propósito. Nós fomos criados por Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é resultado de ações aleatórias. Você, eu, nós somos projetos de Deus. Então nós somos criação de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos compreender o nosso propósito. E que nós possamos viver dignamente no propósito em que Cristo, para qual Cristo nos fez.